Olá! Começamos mais um episódio do Das Humana. Para apresentar o episódio de hoje, a gente gostaria de lembrar do início da pandemia. Os números estão melhorando, mas a gente já passou por muito sufoco. Com o risco do contágio, a orientação era ficar em casa. Esse isolamento social exigiu mais comunicação por meios digitais. Agora pensa, se o impacto foi grande para as pessoas consideradas neurotípicas, imagine para pessoas com transtorno do espectro autista. Nesse caso, a situação foi bem mais intensa. Afinal, são pessoas que têm um diagnóstico que aponta para alterações da habilidade de comunicação social. E por isso, ao pensar na acessibilidade na comunicação e seus diferentes produtos digitais e audiovisuais, temos que considerar as necessidades das pessoas neurodivergentes. Por isso que convidamos a Sofia de Mendonça para falar sobre o artigo Acessibilidade Efetiva por e para autistas. Oi, Sofia, tudo bem? Olá, Juliana. Olá, Leiberson. Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui, poder discutir ciência, acessibilidade afetiva, pesquisa. É realmente um prazer estar aqui dialogando com todos e todas. Nós que agradecemos, Sofia, e a gente começa então com o nosso ritual da música dos anjos que canta aqui para a gente, apresentando o Lattes da nossa convidada. A Sofia, que aqui está com a gente, ela é jornalista, escritora, produtora de conteúdo e mestra em comunicação social na linha de pesquisa Comunicação, Territorialidades e Vulnerabilidades pela Universidade Federal de Minas Gerais, mais conhecida pelos íntimos de UFMG. Ela é autora de 9 livros e membro do Afetos, grupo de pesquisa em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. Foi diagnosticada autista aos 11 anos de idade, em 2008. Mantém o site O Mundo Autista no Portal Y e o canal do YouTube Mundo Autista desde 2015. Seus trabalhos giram em torno de autismo e neurodiversidade, acessibilidade afetiva e amorosa, questões de gênero ligadas ao feminino e às transgeneridades, etnografia virtual, comunicação pelas mídias digitais e narrativas de vida. Em 2016, ela recebeu o Grande Colar do Mérito Legislativo de Belo Horizonte, que é considerada a maior honraria do Legislativo Municipal, tornando-se assim a pessoa mais jovem a receber essa homenagem. Tá tudo certinho, é isso mesmo. Eu tive que dar umas 2 respiradas aqui para poder ler, que é bastante coisa. Não, tranquilo, faltou foi o Special Tribute, né? Você pode contar pra gente, então? O Special Tribute, na verdade, foi uma homenagem que eu recebi do programa Erasmus Plus, da União Europeia, que coloca em um livro de boas práticas projetos, seja da área da educação, do social, que tem uma grande relevância para o avanço das sociedades. E como eu sou produtora de conteúdo e youtuber do mundo autista, até mesmo antes de entrar para a academia, efetivamente, eu sempre me interessei muito por essa produção de conteúdo. Eu acredito muito nessa possibilidade de unir tanto a função social que está nas raízes do jornalismo, da prática jornalista, quanto o que há de mais moderno e contemporâneo do marketing de conteúdo, de forma a levar para a sociedade informações acessíveis e de vanguarda. Minha primeira pergunta é entender como que você começou a produzir conteúdo sobre direitos autistas, o que te conduziu a isso, e se há uma conexão clara que você enxerga entre essa produção de conteúdo e a pesquisa realizada. Nossa, eu volto lá em 2015. Eu tinha 18 anos à época e estava recém-saída do ensino médio. Eu tive fortes fobias social, depressão, ansiedade durante o período do ensino médio e eu sempre senti que eu tinha muito mais o que dizer ao mundo do que eu conseguia expressar em palavras. E à medida que eu fui tendo esses encontros, essa troca com os internautas que acompanhavam o meu trabalho, eu percebi que eu poderia ter na internet uma representação que ainda é escassa nas mídias tradicionais sobre o autismo, mas não só sobre o transtorno do espectro autista em si, questões mais óbvias como o diagnóstico ou a inclusão, mas até mesmo em nuances que às vezes são pouco exploradas dentro desse espectro, incluindo aí aspectos menos tangíveis, mas não menos significativos, como é o caso da acessibilidade afetiva. Olá, você!
Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Então, isso me motivou muito à medida que eu iniciei como pesquisadora e em uma dimensão afetiva que valoriza toda essa bagagem do pesquisador, da pessoa pesquisadora, eu pude pensar em criar diálogos entre as minhas experiências, as minhas vivências, tanto como autista quanto como produtora de conteúdo, com corpos com que eu pesquisava ao longo dessa trajetória. Interessante. Aí, de repente, a gente chegou, né, na pandemia, assim, né? Desde vindo lá de 2015, imagino que a gente não estava esperando por esse momento. Aí você conta no seu artigo que o seu olhar de estudo foi sobre o começo ali da pandemia. E você relata que a pandemia, pelo menos assim, o bom senso exigiu que a gente ficasse isolado, que se tomasse alguns cuidados, e isso, obviamente, impactou todo mundo. Para as pessoas que têm TEA, né, que tem o transtorno do espectro autista, como é que foi esse impacto e como que as mídias contribuíram para esse impacto, seja positivamente ou negativamente? No caso da relação das pessoas autistas com a pandemia, é interessante observar que, embora, pelo senso comum, a gente pense que autistas não gostem de socialização ou de vínculos, claro que a gente não pode generalizar essas vivências, mas, de maneira geral, o que eu pude perceber é que existe uma maior possibilidade de interação quando as barreiras, né, do ambiente estão melhor trabalhadas e controladas, são minimizadas ou até eliminadas. E eu pude observar que a comunicação pelas mídias digitais, ela favorece e muito a possibilidade de compartilhamento de vivências, reflexões e de troca entre pessoas autistas, porque ela não traz alguns aspectos da comunicação presencial e, ao mesmo tempo, ela mantém esse caráter bastante cotidiano, assim, de uma conversação mesmo. A gente tem estudos sobre a comunicação mediada pelo computador, pelas mídias digitais, alguns até mais antigos, como a da própria Judith Singer, que cunhou o termo neurodiversidade nos anos 90. Em 2017, a Jerry Singer escreveu esse livro digital, Neurodiversity, que faz um retrospecto, primeiro, de como surgiu a expressão neurodiversidade. Então, ela vai falar sobre as reflexões que ela teve lá na década de 90 para cunhar esse termo, e mais o trabalho original que ela desenvolveu. A neurodiversidade diria respeito à diversidade cerebral de configurações cerebrais que existem na sociedade, quanto essa riqueza, essa diversidade é importante para a própria existência humana, né? E então ela transporta isso para a discussão sobre deficiência, que é o objeto de estudo dela, mas a expressão neurodiversidade vai muito além disso, vai muito além do autismo e da deficiência. A pandemia trouxe mudanças de rotina, uma certa imprevisibilidade, contato com situações de medos palpáveis, né? De uma ansiedade maior pelas pessoas e uma dificuldade concreta de se estabelecer alguns vínculos no convívio presencial. Isso é muito recorrente no cotidiano das pessoas autistas, com ou sem pandemia. Até conversando com uma professora também da UFMG, que é uma referência, ela é da psicologia, é uma referência nos estudos sobre o autismo. Eu fui dar uma aula na psicologia, ela colocou assim, nossa, agora nós estamos tendo uma noção, assim, claro que é uma noção bem superficial do que vocês vivem, com toda essa quebra de rotina e essas dificuldades de interação. De maneira geral, as pessoas buscaram se adaptar por meio de ferramentas que já eram muito utilizadas por autistas para a comunicação. Eu penso que, embora tenha esse estereótipo de que autistas não sejam empáticos, não gostem de se relacionar ou de socializar, mas a gente sente muito que existe uma diferença da empatia cognitiva e da empatia emocional como conceitos científicos. A empatia cognitiva diz respeito mais à possibilidade de se colocar no lugar do outro de uma maneira mais racional, assim, de poder imaginar o que o outro ia fazer num outro contexto, numa outra situação. Mas a empatia emocional, que está mais ligada ao sentimento mesmo, ao contrário da empatia cognitiva, costuma ser preservada em autistas. É interessante ver como a gente consegue ter esse suporte em algum nível nas mídias sociais digitais. Até na minha dissertação eu abordei a interseccionalidade entre autismo e transgeneridade, e um ponto que me chamou a atenção é que esses territórios de contato virtual, eles favorecem um ambiente até mais acolhedor, embora nem sempre seguro, porque a gente sabe que a internet tem os seus riscos de exposição, por exemplo.
Mas, olhando de uma maneira geral, é lá que essas pessoas conseguem construir, muitas vezes, as suas narrativas, expressar suas visões de mundo que muitas vezes são negligenciadas tanto por uma abordagem midiática tradicional, quanto nas próprias trocas cotidianas, por uma série de fatores, que vão desde as dificuldades de comunicação da pessoa autista no que diz respeito a falar de um tema muito específico, às vezes as outras pessoas não têm o mesmo interesse, ou também o desafio na comunicação não verbal. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, eu estava vendo que a Judith Singer fazia uma analogia nesse conceito, né, nessa articulação dela, dos autistas como um grupo social que não tinha grandes diferenças, por exemplo, do grupo dos nerds, que eram pessoas que se comunicavam melhor na internet, eram vistas como esquisitas e tinham, por exemplo, interesses muito intensos e restritos. Essa visão de autismo como grupo social me interessa muito e ajuda a entender essa união mesmo que acontece no ambiente digital. É como o Martin Decker, que também é um pesquisador autista, apontava lá no início, né, quando a gente ainda era mais otimista com relação a isso, porque é importante para a gente pensar outros lados da comunicação mediada. O Martin Decker falava que a acessibilidade proporcionada pelas mídias digitais era tão significativa para autistas quanto a língua de sinais era para pessoas surdas, né? Então, isso realmente me chama muito a atenção. A gente tem muito cristalizado elementos que são bem próximos do que a gente consideraria como estereótipo. Pedir para você comentar nessa diversidade que existe dentro do espectro autista, pensar também quais são as preconcepções que a gente precisa desconstruir para tentar entender melhor esses temas. Então, a gente tem esse estereótipo do autista como esse menino branco, cisgênero, heterossexual ou assexual, que ou vai ser uma pessoa muito comprometida na comunicação, quase que incapaz nessa leitura do senso comum de se expressar ao mundo. E é até interessante que no artigo eu cito a Amy Squincy, né, e também a Carly Fleischmann, que são autistas que demandam um grande nível de suporte, não são oralizadas, e tem outras maneiras de se comunicar e de se expressar por meio da comunicação alternativa. A Carly até é uma youtuber bem conhecida, mas, além dessa visão, tem um outro ponto que enxerga autistas nos quadros mais sutis, conhecidos como autismo leve, um vocabulário mais popular, que colocam esse mesmo perfil, né, de um menino, em todos os padrões normativos, mas que nesse caso tem um jeito excêntrico muito perceptível, muito evidente, há lá aquela série de TV, né, Atípica, o The Good Doctor, enfim. Alô, Hollywood? Então, gostaria de saber o que é que vocês estão esperando para fazer um filme sobre autismo só com atores e atrizes autistas. Opção que não falta, né? A gente tem, por exemplo, o Anthony Hopkins. Não sei se serve, mas ele acabou de ganhar um Oscar de melhor ator do ano. Um Oscar. Temos também o Wentworth Miller, que foge de uma prisão como ninguém. Courtney Love, Tal Anderson, Daryl Hannah, Dominic Brown. Para diretor, vocês podem chamar, por exemplo, Tim Burton. Quem sabe ele faz um Alice no Mundo Azul nada maravilhoso. Se faltar grana, é só pedir pro Elon Musk. Se bem que ele é bem babado. Sim, todos esses são autistas. E se pintar oportunidade, eu posso fazer trilha sonora. E dificuldade de socialização, porque apesar da inteligência que se sobressai, que chama muita atenção, outro estereótipo, também são muito evidentes as dificuldades de socialização nesse perfil. Eu vejo claramente esses dois estereótipos, mas eles ignoram toda a complexidade, toda a nuance do espectro mesmo. Se a gente for parar para pensar, o autismo ele não é definido por inteligência. Autistas podem ter desde deficiência intelectual até superdotação, altas habilidades, enfim. Pensando nisso, tem uma variedade muito grande de como as características do autismo vão se manifestar, tanto por causa da própria diferença mesmo da manifestação dessas características, mas também por esses outros fatores que não são determinantes a um diagnóstico, mas que influenciam a vivência da pessoa no mundo, né? Que é o caso da inteligência e também a linguagem funcional. O novo Código Internacional das Doenças separa os níveis de classificação do autismo entre autistas que apresentam ou não prejuízos na linguagem funcional ou deficiência intelectual. Mas a realidade ou a vivência dos autistas é muito mais complexa ainda do que isso. A gente tem, por exemplo, muito pouco interesse histórico por compreender as mulheres autistas. Então, muitas meninas acabam não sendo diagnosticadas, o que é muito grave, porque elas só acabam recebendo
recebendo esse laudo depois que algo desastroso ou quase desastroso aconteceu na vida delas, que algum parente já foi diagnosticado, um parente do sexo masculino, e muitas vezes isso ocorre porque os médicos se sentem hesitantes em dar um laudo porque não conhecem tanto das manifestações do autismo no feminino, considerando aí as diferenças hormonais que podem acontecer, ou da estrutura social que cobra a socialização da mulher de um jeito bem diferente, e isso acaba quase que alimentando um ciclo da invisibilidade da mulher autista. Sim, mulheres têm autismo, apesar de diversas listas que eu vi na internet sobre pessoas com autismo, a maioria das pessoas famosas que são relatadas com autismo são homens. Uma mulher que ajudou e muito a combater esse estereótipo de que autismo é menor nas mulheres do que nos homens foi a Temple Grandin. Ela nasceu em 1947, ou seja, se hoje em dia já é difícil ser diagnosticada com autismo, imagina naquela época. Ela é mundialmente conhecida por ter inventado uma máquina do braço, e essa máquina ela desenvolveu após ela ter contato com outro tipo de ferramenta que acalmava os animais. Mas a história dela vai muito além disso, porque essa mulher é realmente uma mulher transformadora. Outra mulher famosa que assumiu seu diagnóstico de mulher com autismo foi a atriz de Blade Runner, Kill Bill, Splash, a Daryl Hannah. A Daryl Hannah é uma atriz hollywoodiana, poderosíssima, entendeu? E que foi diagnosticada com autismo aos 3 anos de idade. E ela já deu algumas entrevistas falando sobre esse estigma de ser uma mulher com autismo e como isso interferiu na vida dela e interfere até então. É muito importante também a gente deixar claro que o fato da pessoa ter um diagnóstico de autismo não faz com que ela seja inferior às outras, ou que ela seja menos capaz que as outras, ou que ela seja um gênio, tá? Porque às vezes a gente cai nos estereótipos assim, e que é muito bom a gente pensar, porque cada ser humano é um. Isso para mim está longe, inclusive, de ser só uma estatística ou uma teoria, porque eu sou filha de uma mulher também autista, e minha mãe, ela só teve o diagnóstico aos 53 anos. Ela veio de uma origem mais humilde, na época que ela era criança e adolescente, é quando se foca muito esse olhar para o diagnóstico. Não havia nos manuais médicos a classificação de síndrome de Asperger, que depois foi até abolida, mas que significava esses quadros mais sutis de autismo. E minha mãe, além disso, ela tem um quadro de altas habilidades, superdotação. Ela consegue criar estratégias sociais muito interessantes que fazem com que ela pareça uma pessoa até sociável. Mas por quê? Sendo mulher também, ela foi cobrada a socialização como alguém que tinha que ser carismática, alguém que tinha que aceitar muita coisa, ainda mais naquela geração. E sendo também uma comunicadora, minha mãe trabalhou por anos em a maior emissora de rádio aqui de Minas Gerais. Então, eu consigo ver os sofrimentos da minha mãe e os desafios que essa interação do autismo dela com o mundo trazem na vida dela, que são muito marcantes. Mas a gente ainda precisa caminhar para fugir desse imaginário ou para ampliar o nosso repertório e entender que o autismo não se restringe a algo que é observável na dificuldade de comunicação. Seja uma pessoa não oralizada ou uma pessoa muito excêntrica. Uma grande parte dos autistas são pessoas que interagem e conseguem estabelecer uma relação interessante na sociedade, mas que por trás disso enfrentam desafios muito significativos que podem gerar, inclusive, casos de ansiedade, depressão, que são secundários ao diagnóstico principal. Eu penso que a realidade é muito mais neurodiversa e diversa do que esses estereótipos, mesmo conhecidos e já percebidos como estereótipos, estão tão enraizados no imaginário das pessoas que não é difícil, por exemplo, você ver alguém numa rede social postando autistas são diferentes, têm graus diferentes, têm possibilidades de manifestação diferentes, então não vamos rotular ou questionar o diagnóstico de alguém, por exemplo. Mas na prática, essas mesmas pessoas se assustam quando veem uma pessoa autista com características que não costumam ser associadas, desde uma leitura social que foi construída como fruto da interação da pessoa com o mundo, mesmo que ela não seja tão natural assim, por exemplo. Você traz o conceito do Slack ativismo, ou
ativismo de sofá, e é curioso como você também, no audiovisual, faz um pouco desse ativismo, trazendo conteúdos para além do estereótipo. Ao meu ver, se traz aqui algumas temáticas muito ricas, como, por exemplo, autismo e transgêneros, o próprio lugar de mulheres que são, de alguma forma, conduzidas a terem uma sociabilidade que lhes fazem mal, não sei se é exatamente assim que eu posso entender, né? E aí eu queria que você falasse, então, sobre essa relação, tanto da visão do ativismo, entre aspas, de sofá, e a crítica que tem sobre ele e a importância do audiovisual nesse papel. O ativismo de sofá, ou esse slacktivismo, ele realmente é alvo de muitas críticas que questionam mesmo a possibilidade efetiva de transformação que ele pode trazer. No caso dos ativistas autistas, isso ganha ainda mais uma outra complexidade, porque há um certo dissenso muito forte entre grupos de pais com uma visão mais biológica do autismo, por exemplo, e um grupo de autistas com uma visão mais social do autismo, né, que adotam esse olhar sob uma outra perspectiva. Então, considerando que autistas muitas vezes têm uma tendência maior à fobia social, à dificuldade numa comunicação oral, às vezes melhor elaborada, em muitos casos eles acabam encontrando na produção de conteúdo na internet uma forma de articular as ideias e pensamentos e compartilhar, até dialogar com o mundo mesmo. E atingir muita gente. Eu me lembro que a Carol Souza, em outro trabalho, eu citei um post em que ela se coloca como uma pessoa de textos, porque ela é uma autista não oralizada, ela tem STIMs, que são esses movimentos repetitivos muito fortes, e ela tem uma habilidade cognitiva de processamento assim incrível. E os textos dela são repletos e carregados de uma profundidade sobre o olhar do dia a dia que não é comum de se encontrar. Eu tô aqui com a Carol hoje. Com que idade você usou a comunicação aumentativa, alternativa pela primeira vez? Comecei com 13 anos por recomendação da terapeuta. Na verdade, foi ela quem me ensinou. Eu já era alfabetizada na época, mas não sabia que a escrita poderia ser uma ferramenta para a comunicação. Precisou de bastante treino. No começo foi difícil porque eu demorei muitos anos para usar de forma independente. Eu precisava de comandos para usar. Não era algo natural para mim. Natural para mim era chorar, ter crise. Era o tipo de comunicação que eu estava acostumada. Escrever foi difícil porque era uma adaptação que eu precisava me acostumar. Depois de anos eu melhorei. Comecei escrevendo palavras, depois frases, coisas básicas, e na vida adulta comecei a escrever textos. Textos esses maravilhosos que me ajudaram muito e ajudam muita gente. Então, eu penso que isso abre portas para a gente pensar outras formas de ativismo, que não é também aquela necessariamente uma ideia de colocar um ponto de vista, de ir para a rua e fazer uma mobilização, mas uma ideia que para mim tem sido até muito mais interessante, de produzir algo que afete, que toque mesmo as pessoas, de modo que elas saiam desse status quo e passem a não necessariamente a concordar com o que está sendo proposto, mas a perceber que existem outras possibilidades de enxergar um mesmo lado. Eu ainda sinto falta desse diálogo no ativismo autista da internet, confesso. Mas falando especificamente do audiovisual, e até da minha experiência como youtuber do mundo autista, eu penso que foi lá que eu me encontrei. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu era muito travado da linguagem não verbal, e ao mesmo tempo eu tinha, né, uma fala muito monótona, bem mais do que hoje, e eu fui trabalhando isso à medida que eu fui, né, me fazendo como comunicadora, como apresentadora. No audiovisual, eu pude perceber que, de maneira similar à própria lógica de sou uma pessoa de texto, que a Carol Souza coloca no Instagram dela, é uma possibilidade de você criar uma obra ou um produto, mas não um produto de venda, um produto artístico quase, ou jornalístico, o que seja, mas um produto que você consiga contar as suas percepções, narrar as suas análises, as suas vivências, com uma linearidade que permite você não se perder nessa troca que muitas vezes o diálogo traz. Não estou falando aqui que o diálogo seja algo ruim de maneira alguma. Para mim, aliás,
O diálogo é crucial para qualquer relação e é um ponto muito importante em todos os contextos. Eu sou uma defensora enorme do diálogo. Mas, pensando na praticidade e no começo, para inclusive proporcionar esses diálogos, a produção audiovisual foi o que me fez ser escutada, ser percebida. Hoje eu falo para um público de 60 mil inscritos e eu percebo que eu consigo aprofundar alguns temas que eu não conseguiria num diálogo comum, porque eu ficaria travada ou me sentiria inadequada ou a outra pessoa muitas vezes não teria interesse. Com essa lógica de você procurar uma obra, um produto, ou seja, qual for o nome que a gente for dar, você acaba favorecendo a criação de um laço que no autismo não é tão comum, já que as pessoas autistas, em muitos casos, têm dificuldades de criar e manter amizades ou interações mais profundas. Eu queria pedir para você explicar mais detalhadamente o que seria a acessibilidade afetiva e se você já teria indícios assim para falar para a gente de soluções na comunicação digital, como colocar uma acessibilidade afetiva em produtos, em ferramentas de comunicação. A acessibilidade afetiva é um conceito pensado pela Sônia Pessoa, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela coloca esse raciocínio para situações cotidianas, de encontros cotidianos, de modo que dentro da acessibilidade afetiva, a deficiência de uma pessoa não vai ser um fator limitante, determinante para a interação dela. Então, eu sou a Rita Louzeiro, sou uma mulher autista. Então, a gente tem um ponto muito importante, que é quando o autismo é colocado como deficiência. E ainda hoje se confunde muito. Ainda se acredita que deficiência é sinônimo de defeito ou de problema. Mas o termo deficiência ele é um termo técnico. Eu sempre gosto de frisar isso. Sendo um termo técnico, ele é definido de maneira técnica. Ele tem uma definição em lei. Então, a deficiência ela é o resultado entre o encontro de uma característica humana que gera uma demanda com uma barreira ou várias barreiras que impedem a participação. Então, se eu sendo uma pessoa, eu tenho uma determinada característica que gera uma demanda e eu encontro uma barreira, em vez de encontrar uma solução para essa demanda, eu não vou conseguir participar, eu não vou conseguir estar incluída nos lugares. E isso é que é a deficiência. Por isso que a deficiência está diretamente ligada à exclusão. Então, quando a gente fala em deficiência, o que a gente busca é acessibilidade, para que a gente tenha acesso. Esse termo deficiência, ele vem em conjunto com um outro marco, que é o autismo passar a ser definido pelas vozes das pessoas autistas, e não por outras pessoas que não são autistas e que são diplomadas ou recebem qualquer tipo de autorização para definir o que é ou não é o autismo. É a partir dessas vozes que a gente vai ter o não é nada disso, que é muito importante quando isso chega nesse campo teórico, nesse campo conceitual. Nós, pessoas autistas, é quem vamos dizer, não, mas eu sou autista e eu faço contato visual. Não, eu sou autista, mas eu consigo fazer isso que você está dizendo que eu não consigo fazer, que pessoas autistas não conseguem fazer. Eu sou autista não oralizado e eu me comunico muito bem, escrevendo, ou usando linguagem de sinal, ou usando comunicação alternativa de qualquer outro tipo. Dentro dessa perspectiva, o único fator que pode restringir uma comunicação é o que a gente tem mesmo, né? De acordar entre as pessoas que estão naquele encontro, naquela conversa, o que elas querem ou não socializar naquele momento. Eu penso que esse conceito ele é muito rico se a gente levar para o campo do autismo, porque é um conceito de acessibilidade na comunicação e o autismo é essencialmente uma deficiência na comunicação. Pensando também em modos de concretizar essa acessibilidade afetiva, um ponto está na própria dinâmica do ambiente virtual. Como eu disse, tem esse aspecto da conversação cotidiana, do dia a dia mesmo, que não é diferente de estar batendo um papo com a vizinha ou com uma amiga que você encontrou no supermercado, mas que na internet ganha outros contextos, de uma comunicação até mais rastreável também, por exemplo. Ela pode expor mais a pessoa. O
que eu visualizo sobre a acessibilidade afetiva e o autismo, o primeiro passo é naturalizar métodos e meios de comunicação utilizados por autistas que não são os mais usuais para neurotípicos necessariamente, mas que possibilitam, seja uma tecnologia assistiva, seja até mesmo essa interação assíncrona que muitas vezes a gente tem na comunicação mediada, nas mídias digitais, são possibilidades de que a pessoa autista ela não precise se limitar àquilo que se espera de uma pessoa típica, como se ela não tivesse essa deficiência. A pessoa autista, ao invés disso, ela pode chegar no mesmo lugar que a pessoa típica chega, mas percorrer um caminho diferente. Então, é valorizar novas possibilidades de comunicação e não ficar presa só ao que a gente engessou muitas vezes como mais correto. Por exemplo, o Damian Milton, que é um sociólogo, coloca a teoria da dupla empatia. As pessoas autistas, em muitos casos, têm que se adaptar e buscam essa adaptação de modo até agressivo para elas, porque elas têm uma necessidade até de sobrevivência naquele contexto. Se ela tiver uma crise ou um comportamento, mesmo que não seja crise, que for mal interpretado, ela pode acabar em maus lençóis no ambiente de trabalho, por exemplo. Mas as pessoas neurotípicas, se elas não têm contato com o autista da família, por exemplo, dificilmente elas têm um motivo de sobrevivência para tentar compreender o modus operandi de uma pessoa autista. Então, eu penso que essa teoria do Damian Milton ela é importante para a gente minimizar esses dissensos maniqueístas entre autista e neurotípico e pensar que esse movimento deve vir dos dois lados. Isso é muito importante na construção conjunta da acessibilidade afetiva. Eu queria agora aprofundar mais na pesquisa mesmo e perguntar para você quais foram os perfis que você monitorou de forma geral e como que foi a metodologia empregada. Eu monitorei 4 perfis de ativistas autistas que foram escolhidos por um critério qualitativo da presença nesse ambiente digital como produtores de conteúdo e ativistas. Eles são o Thiago Abreu, que é host do podcast Introvertendo, Alice Casimiro, no blog A Menina Neurodiversa, Rita Louzeiro, que é presidente da Abraça, Associação Brasileira por Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, eu chequei a página dela no Facebook, e a Carol Souza, por meio da página também do Facebook Autistando. Meu nome é Alice, sou escritora e sou autista. Eu tenho um blog chamado A Menina Neurodiversa, e lá eu me sinto mais livre e mais capaz para expressar sobre a minha experiência sendo autista, para que também meus pais pudessem me entender melhor, principalmente, mas que também ajudasse as outras pessoas, porque tudo que eu vi era muita desinformação. A gente, eu e a Sônia, que elaboramos essa pesquisa, escrevemos esse artigo, a gente utilizou uma metodologia de pesquisa com inspiração nas teorias dos afetos e na etnografia digital. A gente, como pesquisadores em dimensão afetiva, a gente busca um movimento não de distanciamento do que a gente está observando, mas de integração, de tentar buscar diálogos, de não desconsiderar esses afetos que são trocados pela pessoa pesquisadora com o que ela pesquisa. E da etnografia digital, a gente utilizou uma lógica que tem a ver com essa ideia de fragmentos, que a Vida Dada escreve em Vida e Palavras, de buscar extrair esses fragmentos para criar diálogos mesmo entre as possíveis e diferentes maneiras de se experienciar a comunicação, a acessibilidade afetiva no autismo durante a pandemia da Covid-19. É uma pesquisa de caráter exploratório, não participante. A ideia foi justamente colocar esses perfis em diálogo, tensionando estereótipos e visões há muito cultuadas sobre o autismo. Até a autoetnografia a gente percebe como uma possibilidade de cruzar dados da vida social com política e biografia, mas também de minimizar o impacto de opressão sobre alguns grupos que tendem a ser menos estudados. Assim. A gente consegue perceber esses desafios e essas vivências que não são sempre desagradáveis ou agradáveis desse grupo, da perspectiva de quando elas ocorreram, assim. O que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, no caso específico, pessoas cegas têm alguns aplicativos de leitura de áudio, nas pessoas surdas
tem libras automático, pessoas cegas têm texto alternativo. Você vê algum tipo de recurso tecnológico nas mídias digitais que possa ser aplicado para facilitar o dia a dia? Você consegue apontar um caminho assim para como melhorar a comunicação digital em relação às pessoas diversas, né? Especificamente os autistas? Tem muitos recursos, alguns até bem simples. O autismo não é uma deficiência observável com marcadores físicos. Então, esses recursos, eles muitas vezes vão ser utilizados de uma maneira menos tangível e pode até causar um estranhamento em algumas pessoas. Eu vou citar um exemplo disso. Muitas pessoas autistas podem ter dificuldades, por exemplo, de funções executivas. Então, às vezes, estar em uma sala de aula e copiar aquilo enquanto presta atenção na aula, lida com os estímulos sensoriais do ambiente, barulho, enfim, pode ser muito desafiador. Me lembro que quando eu era mais nova, era terminantemente proibido você fotografar o quadro da sala de aula. Mas uma pessoa autista deveria poder fazer isso naquele contexto porque ela consegue, em alguns casos, dependendo das características de como o autismo se manifesta nela, ela pode absorver melhor o conteúdo da aula apenas prestando uma atenção naquilo e sem se perder com outros estímulos. O que eu quero dizer é que o autismo, ele traz consigo uma certa desconfiança, principalmente nos casos mais sutis. Pensando de uma maneira prática, a gente precisa resolver sim essa questão da acessibilidade atitudinal, afetiva, porque isso traz uma possibilidade de, inclusive, pensar outros paradigmas e pensar outras possibilidades além do que a gente já conhece. E eu penso que a partir daí a gente vai construindo esses casos que são mais específicos, mas que pode ser, por exemplo, uma escrita que, ao invés da fala, ou até dependendo do autista, também acontece isso, a fala ao invés da escrita. Tem autistas que não conseguem se articular tão bem na linguagem escrita, mas se saem melhor na linguagem oral. Porque o autismo, na verdade, é uma série de configurações neurológicas atípicas, e a maneira como elas são diferentes para cada pessoa varia muito. Pode ser que uma pessoa autista tenha um vocabulário rico, uma organização de pensamento perfeita para falar, mas em algum ponto a linguagem dela vai esbarrar em algum problema de comunicação social que vai prejudicar essa interação com outra pessoa. Eu imagino, eu acredito que não é só pensar no autismo como uma doença ou pensar como algo que precisa ser combatido nesse déficit social, algo que precisa ser trabalhado. A gente quer sim que autistas estejam bem, ampliem o seu repertório de socialização, mas a gente espera que esse movimento ele repercuta nas pessoas ao redor também. Bem, eu queria te perguntar se tem novas pesquisas aí no horizonte, futuras, ou se já tem alguma coisa em curso, novos estudos que você esteja fazendo agora. Eu realmente não consigo ficar sem pesquisar, eu realmente me apaixonei pelo universo da academia e eu gosto muito desse diálogo que eu estabeleço entre a ciência e essa comunicação pelas mídias digitais. Eu pretendo, então, explorar mais isso, explorar mais questões sobre autismo, sobre outros temas também, focar em narrativas de vida, em etnografia, porque essa reflexão e essa observação de aspectos sutis que as pessoas muitas vezes nem percebem, mas que são muito relevantes para o social e que às vezes são até aparentemente pequenos ou singulares, isso me interessa muito. Você já listou ao longo do programa alguns canais, alguns grupos interessantes a seguir, mas se você pudesse divulgar tanto o seu canal, o seu site, e falar de algumas opções para quem quer conhecer um pouco mais desse universo, quebrar um pouco dos estereótipos, onde que as pessoas podem acessar esse tipo de conteúdo? Eu mantenho desde 2015 o canal do YouTube Mundo Autista. No Instagram, a gente está como @mundo.autista. É uma parceria entre mim e a minha mãe. A gente utiliza a nossa expertise de jornalistas, mas também a nossa abertura para o compartilhamento de vivências para pensar temas e nuances que são realmente muito pouco exploradas no universo do autismo ainda. E trazer informações de vanguarda, mas de um modo acessível, com conversas bem-humoradas e tudo mais. Também tem o meu Instagram, @SofiaMendoncaOficial, para quem quiser conhecer mais esse lado de pesquisadora e comunicadora. E a gente também está no site mundoautista.ai.com.br e no Twitter autista_mundo.
Eu penso que a gente precisa de informação, inclusive, para combater a ignorância e o preconceito sobre esse e sobre tantos outros temas. E, nesse sentido, eu gosto muito do trabalho que o canal Autismo, que é o site da revista Autismo, que engloba também outros projetos, faz, porque ele tem um trabalho jornalístico em relação aos acontecimentos mesmo da comunidade do autismo. São caminhos interessantes para se conhecer mais sobre o autismo, sobre essa diversidade até de modos de se perceber o autismo também. Mas uma coisa que eu queria recomendar é seguir autistas adultos que produzem conteúdo. Que eu já citei o Thiago Abreu, do Introvertendo, a Carol Souza, do Autistando, a Alice Casimiro, a Rita Louzeiro. Tem também muitos outros que eu poderia compartilhar que trazem olhares, cada um de um lugar diferente dentro do autismo. Eu acho que isso é muito rico e a gente pode aprender muito com as outras vivências. Então, eu queria agradecer a participação da Sofia e deixar o microfone aberto para últimas palavras que você tenha que compartilhar com a gente. Eu queria agradecer pela oportunidade desse diálogo. Eu penso que o conhecimento existe para ser divulgado, socializado, e uma coisa que me entristece é quando na academia a gente tem anos de dedicação de um determinado pesquisador ou pesquisadora em uma área de pesquisa, mas que não chega nas pessoas. E a academia, a ciência está a serviço da sociedade, gente. Então, esse trabalho que vocês fazem, ele me traz brilho nos olhos por divulgar a ciência. E isso, para mim, é algo muito, muito, muito relevante mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu espero ter contribuído ao debate. E quem quiser saber mais é só me seguir pelo YouTube Mundo Autista ou Instagram @mundo.autista. Eu conto com vocês. Novamente, muito obrigado, Sofia. E, de fato, não só o nosso trabalho aqui de formiguinha, mas também o seu próprio trabalho no canal do YouTube. Ele também é um papel importante na divulgação científica de temas diversos. E a gente queria, então, encerrar o episódio fazendo aquele aviso clássico que o Das Humano está no YouTube e em várias plataformas de podcast. Ela está no Spotify, no Google Podcast e iTunes. E daqui a 15 dias a gente vai voltar com um novo episódio. Se vocês quiserem enviar sugestões para a gente, o nosso e-mail é voz@dashumana.com. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. E é isso, até a próxima. Das Humana, a ciência sem jaleco.